Bom dia a todos. Wander, Priscila, sejam bem-vindos, todos os irmãos e irmãs que aqui nos encontramos, para esse momento tão bonito, tão especial na vida desse casal que hoje se une em matrimônio. Um momento especial, talvez um dos mais especiais de suas vidas, porque hoje eles, através da fé que eles têm, buscaram a bênção de Deus através da graça do sacramento do matrimônio, que é um sinal de Deus, que vai permanecer e deve permanecer em suas vidas por todo o tempo em que estiverem vivos aqui na nossa terra. A nossa igreja se alegra muito com isso, né? É mais uma família que se constitui oficialmente para podermos colocar-nos a caminho da construção do reino de Deus. E nós que aqui estamos somos testemunhas desse momento. Temos o dever não só de apreciar e rezar nesse momento, mas de acompanhar o casal em todos os momentos de sua vida. Conselhos, orações, puxões de orelha, aquilo que for necessário para que eles possam ter uma vida segundo os valores e os mandamentos de Deus. Então, com muita fé, muita alegria e esperança, nós iniciamos esse nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo nosso irmão e a alegria do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus e nos deu o amor de Cristo. Wander e Priscila, a igreja participa da alegria de vocês e os recebe de coração, assim como seus pais, os seus parentes e amigos, nesse dia em que diante de Deus nosso Pai, vocês vão firmar entre si uma aliança para toda a vida. Que o nosso Senhor ouça cada um de vocês neste dia de tanta felicidade e lhes mande o auxílio celeste, e assim os conserve por muito tempo, e lhes conceda muitas graças segundo o seu coração, e realize todas as aspirações de cada um de vocês dois. E nesse momento, cada um de nós é convidado a entrar no silêncio do seu coração e fazer uma prece especial, uma intenção especial ao Wander e à Priscila, a todos os casais e a toda a nossa comunidade. Oremos. Ó Deus, que santificastes a união conjugal desde a criação do homem e da mulher, derramai o vosso Espírito Santo sobre os vossos filhos, Wander e Priscila, para que realizem em sua vida matrimonial o mistério do amor de Cristo e da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes de realizar o sacramento, a Igreja costuma lembrar o sentido do amor conjugal no plano de Deus, manifestado na história da salvação e em Jesus Cristo. Vamos com alegria aclamar o Santo Evangelho cantando. Amém.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que estás nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Irmãos, podemos nos sentar um instante? Uma breve reflexão sobre este momento bonito e importante da nossa vida, sobre esse momento importante da vida do Wander e da Priscila, dos seus parentes, familiares, os amigos, todos nós que aqui estamos. Hoje é um momento muito bonito, né? Eu gosto muito de casamento, né? Apesar de que a sociedade fala muito mal do casamento e fala que o padre não gosta de fazer casamento, eu gosto muito de fazer casamento, principalmente quando são de pessoas que eu sei que são inseridas dentro da vida de comunidade, né? Da vida de fé da igreja. Isso é bonito, porque percebe-se que não está fazendo apenas como um gesto, né? Automático, algo que deve se fazer, tem que casar, mas estão fazendo isso na igreja porque acreditam, porque têm fé. E acho que isso é muito bonito, a gente tem que preservar e mostrar isso às outras pessoas. Hoje, né, tendo em vista que hoje a fé está muito banalizada e os momentos de união, os momentos de se encontrar acabaram se banalizando na sociedade. Então, nós nos reunimos para celebrar, participar. Quem celebra, quem preside esse momento são vocês, Wander e Priscila. Vocês já se conhecem, vocês já têm uma caminhada de vida e hoje são vocês que estão aqui. E o Evangelho diz que uma pessoa que é prudente, que ouve a voz de Deus, ela constrói a sua casa sobre a rocha. E dentro do sacramento do matrimônio, essa rocha, eu gosto de sempre dizer que existe um tripé, né? O tripé da fidelidade, do respeito e do carinho. Esse tripé, se unindo, ele é uma base maior que o amor. Quando a gente consegue colocar a nossa vida, tudo aquilo que a gente vai fazer, né, tendo como base o amor, dentro desse tripé, do respeito, da fidelidade, do carinho, a gente constrói nossa casa sobre a rocha. Essa é a rocha de Deus. E é por isso que aqui estamos, para pedir a Deus que Ele abençoe vocês, que vocês possam fazer desse momento um momento único e que não termine aqui. Ele não deve terminar aqui, mas ele deve se perdurar por todos os momentos de suas vidas. Virão as tempestades, né? Vocês sabem que virão, como já vieram, e vem na vida de todos nós. E ali, se vocês tiverem a fé de vocês, o relacionamento, o matrimônio de vocês baseado no amor, pode vir o vento que for, pode vir a enchente que for, que jamais vai abalar as estruturas do relacionamento de vocês. Porém, né, se nós agimos diferente, não tendo como valores os valores de Deus, a gente sabe que qualquer dificuldade destrói a nossa vida. Por isso que nós pedimos nesse momento para que Deus abençoe vocês. A partir de hoje, o Wander não é só mais um Wander, né? A
partir de hoje, o Wander, todas as suas atitudes e suas ações devem ser contadas com ele sendo o Wander e a Priscila juntos. Todo o seu respirar, o seu agir, o seu falar, não depende mais só de uma única pessoa, mas você tem que sempre ter em consideração que você tem alguém que, através desse momento, desse dia, vocês se fazem carne da mesma carne. É a aliança de Deus. Você também, Priscila. A partir de hoje, você não é mais só a Priscila, você é a Priscila e o Wander juntos. Né? Todas as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos devem ser voltados não somente mais no individualismo, mas no gesto comunitário. E isso vai se estender com os filhos, né? Com os familiares, com os amigos que virão e aqueles que nós já possuímos. Dificuldades, vocês vão ter sim. Se Deus quiser, vão ter muitas dificuldades. Não estou desejando dificuldades, mas as dificuldades nos ajudam a amadurecer e a crescer. E quando a gente tem a nossa fé alicerçada no amor de Deus, as dificuldades servem para nos fazer crescer. São obstáculos que a gente ultrapassa e que a gente amadurece, que a gente cresce e que a gente aprende a amar. Por isso que hoje nós desejamos e pedimos a Deus que Ele abençoe vocês, que vocês possam continuar sendo esse casal bonito, feliz, prestativo, servos da igreja, servos da construção do reino de Deus, da construção do mundo novo que nós almejamos. A vida de fé tem uma diferença muito grande da vida por aí, das outros tipos de vivência. A vida de fé nos faz ver que um mundo diferente é possível. E nós estamos aqui para sermos diferentes e mostrar para o mundo que um mundo sem o egoísmo, sem corrupção, sem injustiça, sem desigualdade é possível a partir do chão que nós pisamos. Vocês são convidados a isso. Que Deus abençoe vocês. Dê força, coragem, sustento nos momentos de dificuldade e que vocês aprendam com Deus e ensinem, né, a cada um de nós a aprender a amar. Acho que essa é uma grande lição do ser humano. Aprender a amar. Que vocês sejam portadores do amor de Deus e ensinem-nos, cada um de nós que aqui estamos e todos aqueles que vocês encontrarem, a amar. A amar sem distinção. A amar na gratuidade. A amar sem querer nada em troca. Mas simplesmente fazer como Jesus fez. Como Deus nos faz a cada dia. Amar. Por um gesto simplesmente de amar. Né? Para nos ver bem, para nos fazer nos sentirmos melhor. Hoje vocês são pessoas chamadas a serem enviados por Deus a amar e fazer com que os outros aprendam a amar também. Que Deus abençoe, dê coragem, como eu já disse, sabedoria e discernimento na vocação de vocês. E agora nós iremos fazer nesse momento, através do diálogo, os noivos manifestam a sua disposição quanto às exigências do matrimônio cristão, para então exprimir o seu consentimento. Em seguida se fala a bênção e a entrega das alianças. Então, os noivos podem dar as mãos. Queridos noivos Priscila e Wander, vocês vieram aqui para que na presença do ministro da igreja e da comunidade cristã, a união matrimonial de vocês seja marcada por Cristo, como um sinal sagrado. Cristo abençoa o amor conjugal de vocês. Já tendo consagrado vocês pelo batismo, vai enriquecê-los agora no sacramento do matrimônio, para que sejam fiéis um ao outro no seguimento de Cristo e a todos os seus deveres. Wander e Priscila, vocês vieram aqui para unir-se matrimônio. Por isso eu pergunto a vocês diante da igreja: é de livre e espontânea vontade que vocês os fazem? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometem? Sim. Estão dispostos a receber com amor os filhos de Deus e desconfiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim.
E agora é o momento do consentimento. E é o momento que você vai olhar para ela e vai dizer tudo aquilo que você deve dizer nesse momento. Um momento de entrega, de grande entrega dessa nossa celebração. Eu, Wander, recebo você, Priscila, por minha esposa. E lhe prometo ser fiel, amar e respeitar você, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Priscila, recebo você, Wander, por meu esposo. E lhe prometo ser fiel. Amar e respeitar você. Na alegria e na tristeza. E a saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida até a gente morrer. Deus confirme este compromisso que vocês manifestaram perante a igreja e derrame sobre vocês as suas bênçãos. E o que Deus uniu, ninguém nem nada jamais separará. Uma salva de palmas, meus amigos. E agora nós iremos acolher as alianças aqui. E logo em seguida será feita a bênção delas, sinal do amor e da união entre o casal. Momento de bênção do casal. Todos nós, porque aqui estamos, somos convidados a doar um pouquinho de nós, a também juntos abençoar as alianças e o casal. Vamos todos estender as nossas mãos diante do casal e vamos levar a eles e a essas alianças a bênção de Deus. Ó Deus, que fizestes aliança com o vosso povo, abençoai o Wander e a Priscila e santificai-os no seu amor. Que estas alianças
sempre a sua promessa. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Pai de amor, Criador do universo, vós fizestes o homem e a mulher à vossa imagem e quisestes cobrir de bênçãos a sua união. Nós os pedimos por esta vossa filha, que hoje se une ao seu esposo pelo sacramento do matrimônio. Que as vossas copiosas bênçãos desçam sobre ela e sobre este vosso filho que ela recebe como esposo, para que na mútua doação adornem de filhos o seu lar e enriqueçam de novos membros a vossa igreja. Na alegria eles te louvem, na tristeza eles te procurem. Sintam em seus trabalhos a vossa assistência e nas aflições o vosso consolo. Que eles celebrem com os irmãos e irmãs a vossa liturgia e deem ao mundo o testemunho do vosso amor. Enfim, após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que os cercam chegar ao reino do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós juntos vamos rezar, pedindo a Deus que continue abençoando esse casal, rezando como Jesus nos ensinou. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. caríssimos Priscila e Wandra, pelo sacramento do matrimônio vocês se uniram em Jesus Cristo. São chamados a viver e testemunhar o amor mútuo, o amor de Cristo e da Igreja. Na Eucaristia, vocês encontrarão sempre de novo a força de mútua entrega e de doação aos filhos, e poderão estar a serviço dos irmãos e irmãs. Por isso, nesse momento, irão se alimentar com o corpo de Cristo, alimento do corpo, alimento da alma e desta união matrimonial. Felizes somos nós os convidados a participar desse momento eucarístico que Jesus nos convidou. Eis aqui, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor,